efeito da Lei 6.404, ela passou a reclamar N outras peças contábeis. Então, as demonstrações financeiras de balanço patrimonial, a conta de lucros e perdas, etc. E a Lei 6.404, ela foi além. Ela, ao estruturar essa nova contabilidade, ela apregoou como princípio dela o regime de competência, ou melhor, como regra dela. E como diretriz na apuração do lucro líquido, a adoção dos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Além disso, a Lei da 6.404 tratou da correção monetária de balanço, da reavaliação de bens, etc. Então, naquela oportunidade, reclamava-se sim o advento de um novo normativo que viesse a tratar do imposto sobre a renda. E veio o Decreto-Lei 598 de 77, que trouxe para a legislação do imposto de renda as profundas modificações introduzidas pela lei do anonimato. E o Decreto-Lei 598 já previa naquele momento, como um reclamo dos contabilistas, de que haveria uma separação entre a contabilidade mercantil e as normas de tributação, ou o balanço fiscal. E o Decreto-Lei 598 dizia então que num livro à parte, o denominado Livro de Apuração do Lucro Real, seriam apuradas as bases de tributação. Não foi o que se verificou. A Receita Federal do Brasil, desde o princípio, não aceitou o LALUR, como o chamamos, como um meio de ajustes para os balanços. E de lá para cá, então, o balanço mercantil, o balanço societário, ele veio sendo contaminado por normas tributárias, por normas de índole ou de natureza essencialmente tributária, e que ditavam certos regramentos na contabilidade em descompasso com os predicados da ciência contábil. Pois bem, nesse contexto começou a a futura Lei 11.638/07, que na verdade é um decreto, um projeto, melhor, oriundo da CVM e que teve como patronos, digamos assim, grandes mestres da ciência contábil, dentre eles Eliseu Martins, que hoje inclusive é diretor da CVM. Mas havia uma preocupação muito grande já em toda a tramitação do anteprojeto. Procuramos demonstrar isso em alguns artigos que escrevemos, inclusive neste congresso, de que o que estava por vir na Lei 11.638 seria algo essencialmente voltado para a contabilidade. Algo que não diria respeito propriamente ou diretamente com as normas de tributação. E por outro lado também, escaldado que estavam os contabilistas com o episódio LALURI, Decreto-Lei 598, eles já previam duas formas de conciliação entre a prática contábil e a fiscal. Ou bem o fisco aceitaria o LALUR como o local correto para fazer os ajustes para as bases de tributação, ou bem se teria o balanço societário desvinculado do balanço fiscal. Este era uma modificação que estava se operando no parágrafo 2º do artigo 177. Além disso, no parágrafo 7º, já como preocupação, deixava-se claro aquilo que eu chamo, e que muitos chamaram, o princípio da neutralidade tributária, que as alterações que estariam por vir, elas não deveriam afetar as bases de tributação. E que alterações eram essas? Eram as alterações que viabilizariam, como de fato estão viabilizando, a inserção no país dos princípios da contabilística internacional. De que forma que se viabilizou isso? A Lei 11.638 delegou competência à ACVM para que esta baixasse ou viesse a baixar normas que introduzissem na contabilidade nacional os princípios, as regras da contabilidade internacional. E de fato é o que está se verificando. E de que forma? A CVM, ela atribui, digamos, competência ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é um órgão autônomo criado por uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, e tem assento nesse CPC
gente do IBRACON, do Conselho Federal de Contabilidade, da PIMEC, da Bovespa, do FIPECAF, da Fundação FIPECAF, que é um órgão que atua, digamos, ao lado da FEA-USP. A este órgão foi dada a incumbência de criar um normativo para cada alteração que viesse a ser procedida. Essa criação, esse pronunciamento contábil vai para uma audiência pública, as sugestões são recolhidas e após a CVM, mediante um ato, ela expede e oficializa esse CPC. Trata-se de uma recomendação ao mercado, aos contadores? Não. Isto é norma no ordenamento, derivado da competência que a Lei 6.404 delegou. O projeto da CVM, do CPC, é até 2010, todos os normativos da nova contabilidade, todos eles já estarem editados. Pois bem, apesar da Lei 11.638 ditar, a nosso ver, claramente a neutralidade, o que se viu no mercado foi mercado, digo, a mídia escrita e falada, um debate muito grande sobre se a neutralidade existiria ou não, sobre se haveria necessidade ou não de um normativo específico, sobre se, enfim, o mundo estaria prestes ou não a acabar. Pois bem, nesse contexto veio a Lei 11.941 de 09 e criou o chamado regime tributário de transição, onde claramente vê-se que a Receita Federal do Brasil, não importa por que razão, não se sentia confortável com aquela neutralidade genérica da Lei 11.638, ela, a Receita Federal do Brasil, via medida provisória, a MP 449, convertida na Lei 11.941, ela criou o denominado regime tributário de transição. E a primeira coisa que se fez na Lei 11.941 foi revogar a neutralidade prevista na Lei 11.638. O parágrafo 7º da Lei 11.638, ele foi revogado. Além disso, modificou-se o parágrafo 2º do artigo 177, o parágrafo 7º do artigo 177. E a Receita Federal e passou-se então a determinar, não, doravante, todos os ajustes para as bases de tributação, eles vão ser feitos no LANUR. Mas apesar da revogação da regra de neutralidade, a Lei 11.638, ela trouxe nela própria o caráter de neutralidade, dizendo então que a mudança nos critérios de contabilização não teria nenhuma relevância para efeitos de RPJ, CSL, PIS e COFINS. E por outro lado, a Lei 11.941 disse também que a contabilidade ela seria puramente mercantil. As bases de tributação serão, como de fato foram, apuradas exclusivamente no LANUR. E a neutralidade fiscal ela fica muito clara na leitura do artigo 15 da Lei 11.941. Lá está dito, o RTT vigerá até a entrada em vigor da lei, buscando a neutralidade tributária. Curioso que a Lei 11.941, apesar dela ter esse caráter genérico, dizendo o RTT vigerá buscando a neutralidade tributária, tomou cuidado, no capítulo que foi denominado Regime Tributário de Transição, de regular expressamente sobre alguns assuntos. Agora, o que me parece muito claro é que qualquer modificação introduzida pela nova contabilística que venha a impactar as regras de tributação, vale a regra geral do artigo 15, parágrafo 1º. O RTT vigerá buscando a neutralidade tributária. E o que está dito das dobras desse mandamento? Que para efeitos tributários eu volto para a velha contabilidade, para os mandamentos da velha contabilidade e da legislação tributária em vigor, fazendo então os devidos ajustes nas bases de tributação.
E daí, então, diz o artigo 16 e o parágrafo único, que vale para efeitos dos tributos federais, é disso que estamos tratando, embora depois faremos até uma menção sobre o que representa esse novo balanço numa leitura feita pelos fiscos estaduais e municipais, vale os critérios contábeis, então, em vigor, e inclusive para efeito de toda essa normatização que está em curso. O RTT, embora vindo como facultativo para os anos de 2008 e 2010, perdão, 2008 e 2009, a partir de 2010 ele é obrigatório para todas as pessoas jurídicas, inclusive as de lucro presumido. E diz a lei, como não poderia deixar de ser, nem precisaria, vigiará até que uma outra sistemática venha a ser introduzida. Então o RTT também é aplicável ao lucro presumido. O RTT também é aplicável ao PIS e à COFINS. Mas, como nós imaginávamos, e as próprias alterações feitas pela Lei 11.941 já denunciava, é óbvio que o LALUR, ele há tanto já não mais se prestaria para os ajustes entre a velha e a nova contabilidade. Por quê? Porque dependendo do segmento de atividade, os ajustes serão monumentais. Só para dar um exemplo, já antecipando o que falaremos, enquanto na velha contabilidade o arrendamento mercantil de natureza financeira é uma despesa que a arrendatária contabiliza no mês a mês, na nova contabilidade, a Lei 11.638, ou a Lei 6.404, alterada pela 11.638, obriga a que estes ativos tomados em arrendamento sejam tratados como ativos, como propriedade da arrendatária, e não mais como uma mera despesa de arrendamento mercantil. Significando, então, dizer que ela, grosso modo, trocaria a despesa que seria, para efeitos contábeis, a despesa do leasing mensal pela depreciação do bem. E vice-versa na arrendadora. E para efeitos fiscais, desfaço tudo e volto na velha contabilidade e na velha regra fiscal. Trato o leasing como uma mera despesa de arrendamento mensal, e o arrendatário e a companhia de leasing trata o leasing como um ativo seu e aplicando a contabilidade que até então lhe era aplicável. Então a mudança é radical. Falarei um pouco mais adiante, só para dar um exemplo de por que o Zé Arthur, que aqui estará amanhã, talvez tentará dizer a vocês que filtro nós deveremos usar entre a velha e a nova contabilidade. Eu citarei como um exemplo por todos do CPC, que trata dos ativos biológicos, que mudou radicalmente a contabilidade, e aí nós vamos ficar um ponto para reflexão para amanhã. Mas, pois bem, como o LALUR, ele não mais sozinho se prestaria, a Receita Federal do Brasil criou o chamado Controle Fiscal Contábil de Transição, o FECONT. E o que é esse Controle Fiscal Contábil de Transição? Nada mais, nada menos do que uma informação em meio magnético daquilo que seria, digamos, um balanço fiscal. Por meio desse FECONT, a Receita Federal do Brasil está exigindo de todas as empresas que aderiram ao RTT que eles forneçam em meio digital as diferenças contábeis entre a nova contabilidade e a velha contabilidade que resultou nas bases de tributação informadas recentemente na IPJ entregue. E esse FECONT é obrigatório? Sim, é obrigatório. Mais do que isso, a Receita Federal do Brasil tomou cuidado, ou o Poder Executivo, de colocar novamente como uma regra peremptória de arbitramento a falta de entrega
de registros auxiliares e do próprio LANUR. Então, a necessidade da entrega desse controle fiscal e contábil de transição, ela é até uma necessidade para evitar, eventualmente, uma eventual medida de arbitramento. A jurisprudência do Conselho de Contribuintes, em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vinha afastando o arbitramento pela simples falta do LANUR, porque os ajustes que hoje existentes são pequenos, facilmente apuráveis, com ou sem a existência do LANUR. Mas os ajustes agora, em função do regime tributário de transição, eles podem ser inúmeros e muitos. E, portanto, a regra de que a inexistência do LANUR somado ao FECONT, ao FCONT, como se diz, pode levar a um arbitramento, é uma questão bastante séria. Então, em apertada síntese, o FECONT não deixa de ser uma espécie de um balanço fiscal que a Receita Federal naturalmente vai cruzar com a DIPJ entregue com as demais informações digitais que serão entregues. E o FECONT ele chega até como é que eu diria, a filigrana de dizer que o que eu estou exigindo é só a demonstração do que você vai fazer entre a sua contabilidade e o que você vai me apurar no LANUR. Mas, no registro de certas isenções, obedeça também o que diz a lei e nós veremos um pouco mais adiante. Aí está dito, eu já adiantei a vocês, que o FECONT ele vai ser apresentado em meio digital. Já deveria ter sido entregue, acabou de ser prorrogado, para ser mais exato, ontem, para admitindo que ele possa, ou melhor, deva ser entregue até o dia 18 de dezembro de 2009. Aliás, a lei é muito clara, até às 23 horas e 59 minutos. Muito bem. Eu fiz uma afirmação para vocês, então, de que o que o RTT manda aplicar é a velha contabilidade. Mas, por outro lado, o RTT, ele, senão algumas coisas, ele sobre pouco versa. Então, cabe algumas reflexões, que hoje, inclusive, logo pela manhã, nós conversávamos. Como é que ficam os ajustes de depreciação? Por quê? Porque entre a velha contabilidade e a nova, tem uma modificação muito grande. Pela velha contabilidade, em regra, se valíamos da depreciação que o fisco aceitava. Aquela depreciação normatizada pelo fisco. Pela nova contabilidade, será exigível a depreciação econômica, ou a depreciação considerando a vida útil econômica do bem. Pois bem, como é que faremos então no balanço fiscal, ou no FCONT e no LANUR? Não tenho dúvidas em dizer a vocês de que se a nova avaliação repercutir num prazo inferior àquele admitido pela fiscalização, ela dirá, mas para mim vale a taxa que eu determino, porque está lá na lei 4.564, está lá previsto. A norma, que ainda é uma estrutura da legislação de imposto sobre a renda, que para efeitos fiscais valem aquelas taxas de depreciação reconhecidas ou admitidas pela legislação, pela autoridade da Receita Federal do Brasil, salvo se o contribuinte tiver laudo, mas dado por entidade oficial de pesquisa, IPT, INT. Então, muito provavelmente o fisco dirá, o laudo do o auditor independente seu recomendando uma taxa de depreciação menor do que eu admito, eu não aceito. A menos que você venha corroborar isso com um laudo de um órgão oficial de pesquisa. A pergunta que se põe é quando a taxa for superior. Posso no LANUR ajustar?
depende da consideração que venhamos a ter. Essa taxa é um piso ou é uma regra? Quero crer que é uma regra. Ou então ela teria que ter uma via de mão dupla. Então, embora não haja nenhuma ainda explicação oficial da Receita Federal do Brasil, eu penso que no RTT eu poderia complementar a depreciação econômica com a depreciação admitida pelo fisco, assim como eu penso que, se a taxa econômica for inferior, o fisco exigirá a adição da diferença. E no leasing? Eu já adiantei para vocês. No leasing, no balanço contábil, eu só posso reconhecer a depreciação e a valoração desse passivo, porque eu vou ter que aflorar esse passivo. Na velha contabilidade, eu não fazia registro nenhum, a não ser o reconhecimento mensal da despesa de depreciação. Aqui, se eu sou obrigado a registrar um ativo, porque ele está sob minha própria posse, eu tenho que ter uma contrapartida, que é o registro da dívida de leasing. Mas depois de efeito tributário, considero como a lei manda, a lei fiscal, considera a despesa de depreciação como boa para efeito tributário. E para efeitos do PIS e da COFINS, recupero os créditos do PIS e da COFINS, considerando a despesa. Muito bem, tem aqui uma resposta à consulta dizendo, olha, da 10ª região fiscal, se você não aderiu ao RTT, vale a nova contabilidade. Não poderia ser diferente. E aí a lei vem, e como o tempo aqui é muito curto, ela vem e fala dos ajustes a valor justo ou presente, em que eu reconheço a mais-valia ou menos-valia do bem, dependendo da situação. Para efeitos fiscais, eu neutralizo. A lei, resolvendo um problema que atormentava a todos, veio e deu um tratamento específico para a subvenção para investimentos e doações. Ela disse que, desde que no final do encerramento do período base, você constitua uma reserva especial para incentivos, está assegurada a não tributação da subvenção para investimento e as doações. Não vamos aqui entrar na discussão sobre o que seriam subvenção para investimento e doações, porque a própria jurisprudência administrativa até hoje ainda não se resolveu, mas fato é que para efeitos tributários, para efeito normativo, eu tenho a solução. Continua a possibilidade do gozo da isenção e da não tributação. Assim também no prêmio para emissão de debêntures. Amanhã o Quiroga vai falar a vocês sobre o ágio na aquisição de investimento, detalhando. Posso apenas lhes afirmar, sei enquanto vigente o RTT, sei enquanto vigente a Lei 9.532, que trata da dedutibilidade do ágio, as regras continuam de sua amortização fiscal, continuam vigendo. Apenas para encerrar e, na verdade, provocar um debate de amanhã, eu pergunto, ou deixo a dúvida aqui para vocês. Primeiro, sem o RTT, como é que nós deveríamos agir? Apenas com a previsão de neutralidade da Lei 11.638. E mais, sobrevindo à revogação do RTT, o que nós deveríamos esperar em termos de regulação pela Receita Federal do Brasil, e aqui temos representantes de alto escalão da Receita Federal do Brasil. Será que poderia simplesmente vir uma norma e dizer que, revogando o RTT, dizendo que o que vale agora para efeitos de tributação é o que essa nova contabilística vai apontar? Eu digo, deixo ao meu mestre Zé Arthur, que o artigo 43 do CTN ele ainda não foi revogado. Digo que estes conceitos que o Supremo disse, a proposta de renda, eles ainda estão aí, porque são extraídos da Constituição. E deixo aqui uma fala
que é do professor Nelson Carvalho, professor da FEA USP, que foi membro do IASB, e que está por trás dessas grandes mudanças, ele dizendo que essa nova contabilidade, ela não é sequer um retrato da velha. Ela, mais do que mensurar algo que no passado se verificou, ela se projeta para o futuro. Ela é uma norma de um efetivo relato financeiro de uma determinada sociedade empresarial. Ou seja, é uma contabilidade que ela tem um viés muito mais de avaliação econômica financeira de uma sociedade empresarial do que propriamente uma contabilidade que esteja somente associada à mensuração de um efetivo acréscimo patrimonial verificado entre dois momentos em função de trocas empresariais. Então, nesse contexto, eu diria a vocês, com ou sem RTT, poderia, ou revogado o RTT, automaticamente a nova contabilidade se prestar como meio de tributação? E apenas deixando a reflexão, eu diria a vocês, deem uma lida na deliberação CVM 596 de 2009, que é a que aprova o pronunciamento técnico CPC 29, que trata dos ativos biológicos. Apenas citando um exemplo. Alguém que se ponha, ou que se pusesse na velha contabilidade, a iniciar um projeto de exploração de pinos, demoraria cerca de 6 ou 7 anos para ver a colheita, a troca e a realização efetiva dessa renda. Pelo CPC 29, que regula não só atividade florestal, mas qualquer atividade com ativos biológicos, ano a ano, a receita tem que ser apurada pelo crescimento vegetativo desse ativo biológico. Então, ano a ano, vai haver uma apuração de um lucro contábil. Não obstante, nada esteja sendo vendido ou alienado. Os mestres da contabilidade que estiveram por trás da Lei 11.638 cuidaram de fazer uma alteraçãozinha na Lei 6.404, dispondo que considera-se como lucro não realizado para efeito de distribuição de dividendo todo o acréscimo determinado por essa nova contabilidade que ainda não esteja realizado financeiramente. Ora, se para efeitos de distribuição de dividendos tomou-se esse cuidado, que é a Receita Federal do Brasil, senão também um acionista que não injetou nenhum capital, não participa propriamente do estatuto, ou da sociedade, enfim, nada mais é também do que um beneficiário de um lucro ou de um dividendo. Então, a indagação que se põe é esse balanço, esse relato financeiro dessa sociedade empresarial poderia servir de base para efeitos de tributação do PIS, da COFINS, do IR, da CSL? Esse lucro potencialmente realizável, daria ensejo a se pensar em incidência de ICMS, sem que estivesse havendo a circulação de mercadoria? Ou, em última análise, essa nova peça contábil, ela pode ser filtrada assim, diretamente, para o direito tributário, para a mensuração de bases de tributação? Essa mesma perplexidade se verificou num grande encontro havido em 2005 em Portugal, que gerou uma obra, chama-se Direito do Balanço e a Norma de Relato Financeiro, em que não se viu um consenso absoluto, senão a afirmação de muitos, dizendo que esta nova contabilidade vai impor às autoridades tributárias uma remodelagem, um repensar nas futuras normas que venham a regular os fatos originários dessa nova contabilidade. E enfim, eu apenas diria que talvez o que nós vamos ver
impactado na realidade do direito é a questão de que essa nova contabilidade, ela primazia a essência sobre a forma. E nós vamos ter muitos debates. Quando, economicamente, o trato contábil for um e a realidade do direito estabelecer uma outra formalidade, como é no caso do leasing. Mas talvez, certamente, que a essência sobre a forma poderá, como é que eu poderia dizer, desnudar algumas questões que envolveriam o denominado planejamento tributário, onde a essência obrigasse a, talvez, como é que eu diria, tirar do invólucro de uma determinada forma utilizada pelo contribuinte. Aí, então, caberíamos a nós analisar se aquele planejamento teria sido lícito ou não pelas formas do direito, então, ou até então, ou hoje estabelecidas. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Nathanael Martins pela sua esclarecedora palestra. A próxima palestra terá como tema Incentivos Fiscais e a Lei do Bem.